Em uma cidadezinha rural, um ritual mortal acontece todos os anos, quando o pesadelo chamado Jack Dentes de Sabre se ergue no milharal e desafia os jovens locais para uma luta sangrenta por sobrevivência. E esse é o filme Colheita Mortal, lançado em 2023 no streaming Prime Video. Mas antes de começar, eu peço para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Dito isso, vamos lá. Nos campos de milho de uma pequena cidade do meio oeste, uma criatura conhecida como Salto Jack acorda a cada Halloween e tenta chegar à igreja local. Os habitantes sabem que precisam impedi-los se não quiserem que ocorra um desastre. Então eles têm um ritual tradicional que repetem todos os anos, chamado de A Corrida. Todos os meninos adolescentes da cidade devem perseguir o Salto Jack e matá-lo antes da meia-noite. Depois disso, todos podem comer os doces escondidos no seu corpo entre os órgãos. Quem matar o Salto Jack é considerado um herói e ganha uma casa para sua família, $25 mil, um carro e permissão para deixar a cidade, o que normalmente é proibido. Eles também acreditam que isso abençoa a colheita. Mulheres não são permitidas nessa corrida e cada família só pode enviar um filho. Em 1962, um grupo de meninos mascarados sai para caçar o monstro. Um deles estava sozinho na estrada, muito assustado e inseguro sobre como proceder. De repente, o Salto Jack aparece atrás dele e o menino grita enquanto é morto. Poucos minutos depois, os meninos encontram o corpo queimado do seu amigo e vem o Salto Jack no meio do campo de milho. Então vamos continuar. No meio do milharal, o Jim, furioso, imediatamente começa a persegui-lo e quando o monstro está prestes a chegar à igreja, o Jim o alcança e o espanca até a morte. Em seguida, ele pega alguns doces do corpo do Jack. Depois que os outros fazem o mesmo, eles gritam e comemoram a vitória do Jim. Depois disso, a guilda dos ceifadores organiza uma festa de Halloween para celebrar mais uma corrida bem-sucedida. O Jim recebe todos os seus prêmios. O seu irmão mais novo, Rich, pede para ir com ele, mas o Jim apenas oferece um abraço e "eu te amo" antes de deixar a cidade no seu carro novinho em folha. Um ano depois, o xerife Jerry aparece na escola 5 dias antes do Halloween para relembrar aos adolescentes da importância da corrida, mostrando fotos do ano em que eles não mataram o Jack. Ele destruiu suas colheitas. O Jim é frequentemente citado como um exemplo de herói, mas isso só irrita o Rich, que quer participar da corrida e não pode devido às regras. O Riley zomba dele por querer se voluntariar, quando os outros na verdade não têm escolha no assunto. Alguns adolescentes acham que o Jack não é real e é apenas um adulto fantasiado. O Bud jura que o viu do lado de fora da sua janela quando era criança, e o Riley também zomba dele, o que desencadeia uma briga, mas os adultos rapidamente o interrompem. Após o fim das aulas, o Riley tenta seguir o Rich pela rua para terminar a briga. Então Rich se esconde em um cinema. Lá ele encontra a Kelly, que é nova na cidade. Eles conversam um pouco e se dão bem, mas quando o Rich a convida para o baile de Halloween, ela explica que não pode ir porque é negra. O Rich promete que mudará essa regra quando vencer a corrida desse ano. Em seguida, ele se encontra com seus melhores amigos Buddy e Mitch, que ouviram alguns rumores maldosos sobre a Kelly, mas o Rich não acredita neles. Seus amigos também o convencem de que ele é mais rápido do que o seu irmão, então ele deveria quebrar as regras e participar da corrida de qualquer maneira. Durante a noite, o Rich volta para a casa dos seus pais e o Dan e Donna entregam a ele um cartão postal do Jim, que eles não veem desde que ele venceu a corrida. O Rich informa aos pais que participará da corrida, independente das regras, e acabou ocorrendo uma discussão na qual o Dan dá um tapa no próprio filho. Isso só deixa o Rich ainda mais irritado, e ele diz aos pais que eles não podem impedi-lo. Ele corre para o quarto e escapa pela janela. Ele fez isso para se encontrar com a ex do Jim e passar a noite fumando. Enquanto isso, nos campos de milho, o fazendeiro se aproxima de um suporte de espantalho vazio e começa a esculpir uma abóbora. Então, ele sobe no suporte que não está mais vazio. Agora, o Salto Jack estava lá, usando a abóbora como cabeça. No dia seguinte, o Riley encontra o Rich e começa a espancá-lo antes de roubar o seu cinto. Essa é uma lembrança do Jim, porque os irmãos costumavam usar cintos iguais. Então, o Rich, furioso, tenta se defender com uma faca. No entanto, o Riley o espanca de novo e vai embora. O Rich decide voltar para casa e encontra uma carta do seu irmão no correio. O Jim se desculpa por não ter entrado em contato com a família antes e pede ao Rich para não se juntar à corrida porque seus pais precisam dele. Cansado de ser tratado como um bebê, o Rich decide roubar um carro e sair da cidade. No entanto, assim que chega à estrada aberta e atravessa a ponte, o Jerry bloqueia o caminho. O Rich tenta fugir, mas mal consegue sair do carro quando Jerry o nocauteia.
Naquela noite, todos os pais trancam seus filhos nos seus quartos para que não possam fugir e se esconder para evitar de se juntar à corrida. Os meninos batem nas portas e nas paredes em desespero e pedem comida ou uma pausa no banheiro, mas seus pedidos são ignorados. Eles devem passar 3 dias assim. É um método para enlouquecê-los e deixá-los com fome para a corrida. Quando a noite do Halloween finalmente chega, o fazendeiro enche o Salto Jack de doces e corta suas cordas para que ele esteja pronto para ir. Na cidade, todos os meninos adolescentes finalmente são liberados para tomar suas ruas e começar a corrida. O Rich acorda no seu quarto e encontra o Dan dizendo a ele sobre uma boa oferta de emprego para o seu futuro. Mas o Rich só quer a corrida. Tanto o Dan quanto a dona tentam impedi-lo de sair, mas seus apelos caem em ouvidos surdos e o Rich sai de casa. Enquanto isso, o Bud, Charlie e Mitch pegam um carro para poder fazer a corrida com uma vantagem. Alguns meninos acusam eles de trapacear, mas o Mitch os intimida rapidamente até que eles vão embora. Nesse momento, o Rich finalmente se junta a eles, mas antes de poderem sair, o grupo mal volta e começa a danificar o carro deles. Mais uma vez, o Mitch os mantém afastados e o Rich os distrai com comida. Então, os meninos finalmente partem. No seu caminho para fora da cidade, eles colocam algumas máscaras e notam que o açougueiro estava mantendo os meninos famintos afastados dali, mantendo com uma arma na mão. Os outros meninos também jogam coisas no carro deles, por verem isso como uma trapaça. Quando eles chegam aos campos de milho, a maioria do grupo estava animada, mas o Bud estava aterrorizado porque ainda se lembra do dia em que viu o Salto Jack do lado de fora da sua janela. Ao contrário dos seus amigos, ele não quer fazer isso. De repente, o carro deles atinge algo na estrada e o Mitch tem que pará-lo para evitar um acidente. O carro não estava ligando, então eles saem para dar uma olhada, apenas para encontrar a estrada vazia. Em seguida, eles percebem que há doces perto do campo de milho e correm para começar a comê-los, pensando que o carro atingiu o Salto Jack e que eles já o mataram. No entanto, um barulho os faz virar e eles descobrem que o Salto Jack estava realmente esperando no meio do campo. Os meninos correm na sua direção, mas em questão de segundos, o monstro mata o Charlie e Bud. Quando Mitch tenta procurar os corpos, ele também é morto. Depois disso, o Salto Jack encara o Rich e ruge para ele, fazendo o menino começar a correr. Ele não para até encontrar o suporte vazio e fica chocado ao encontrar a Kelly lá, que estava quebrando as regras, assim como ele. Para surpresa do Rich, eles também veem o Bud correndo. Ele tinha apenas fingido estar morto para escapar disso, e ele corre de volta para a cidade. No entanto, quando tenta entrar na sua própria casa, seus pais não o deixam entrar e dizem para ele ser homem o suficiente e encarar os seus problemas, porque eles precisam do dinheiro. Enquanto consideram o que fazer, o Bud é subitamente abordado pelo Salto Jack. Então ele começa a correr até encontrar um abrigo onde meninos estão se escondendo. Eles querem cobrar dinheiro de verdade para deixá-lo entrar, mas o Bud não tem nenhum com ele no momento. Os adolescentes começam a discutir se devem abrir ou não, mas quando escutam de repente muitos gritos, o menino ignora os protestos e abre a porta mesmo assim, apenas para encontrar o Salto Jack matando o Bud. Em uma janela próxima, uma criança pequena grita ao ver o Salto Jack. Ele entra no abrigo e mata todos os adolescentes, causando um chuveiro de sangue para sair da porta. Voltando pro Rich e Kelly, eles concordam em trabalhar juntos, mas precisarão de armas melhores. Eles voltam para a cidade e entram na casa do Jerry para roubar uma arma e cerveja. Enquanto estão lá, o Rich fica chocado ao ver o seu pai parecendo assustado e batendo desesperadamente na porta do Jerry, mas ele vai embora quando ninguém responde. Enquanto Dan procura o Jerry na casa de um vizinho, o Rich e Kelly roubam o carro da polícia também. Quando o Jerry sai para gritar com o Dan, as crianças estão indo embora e ele só consegue atirar em uma janela. O Rich e Kelly escutam um relatório no rádio do carro sobre o monstro sendo visto no centro da cidade, então eles seguem naquela direção. Na rua principal, o caos se instalou à medida que os adolescentes invadem as lojas para roubar toda a comida que podem encontrar. O açougueiro tenta defender o seu negócio e até mata alguns meninos, mas eles o dominam e o espancam até a morte antes de roubar a sua carne também. O Rich e Kelly estão horrorizados com o que vem. Mas antes de conseguirem sair, são encontrados pelo Riley, que zomba da Kelly por ser uma garota na corrida, e usa um insulto racial para se referir à sua pele. O Rich já estava de saco cheio de tudo isso. Ele defende ela e espanca os dois caras antes de ameaçá-los com uma arma. A Kelly aproveita a chance para atingi-los com o seu porrete também. E antes de partirem, o Rich recupera o seu cinto. Enquanto isso, o restante dos meninos estava começando a realmente perder o controle e até mesmo se matarem. O Salto Jack encontra um trio que estava zangado sozinho e ataca de novo.
Não muito longe dali, o Rich fala sobre os rumores ruins que escutou sobre a Kelly e que não acredita neles, mas a Kelly confirma que ele incendiou o celeiro de um velho porque ele era um idiota racista. O Rich compartilha que sente falta do seu irmão e que não ouviu falar dele, exceto pelo ocasional cartão postal que ele recebeu esses dias atrás. A Kelly simplesmente confessa que os seus pais estão mortos. Sua conversa é interrompida quando escutam outro relatório no rádio. Aparentemente o Salto Jack foi visto na rua Oak. A dupla segue na direção sem saber que o relatório é falso e que o Jerry estava preparando uma armadilha. Quando chegam à rua Oak, encontram uma estátua coberta de sangue antes do Salto Jack aparecer na frente deles. O Rich se apressa para confrontar o monstro, mas congela quando percebe que o Jack estava usando o cinto do seu irmão. A Kelly entra para atingir a criatura com o seu porrete, mas o Salto Jack a atinge de volta e desaparece enquanto o Rich verifica como ela estava. Nesse momento, um vizinho sai e os faz sair dali, ameaçando atirar. A dupla retorna ao carro e é encontrada pelo Jerry, que aponta sua arma pro Rich através da janela. Ele insulta os pais da Kelly e revela que os matou quando tentaram sair da cidade. Furiosa, a Kelly começa a agredir ele e o faz disparar a sua arma, acertando de raspão do lado da sua cabeça. O Rich imediatamente afasta o Jerry e a dupla sai do carro para escapar. Enquanto isso, o Salto Jack vai até a casa antiga do Jim e vê todas as mensagens na parede dos 3 dias em que o Jim esteve trancado no seu quarto antes da corrida. Ao ver isso, o monstro grita e queima todo o prédio. Não muito longe dali, o Dam se encontra com o Jerry e diz que não pode fazer isso. No entanto, o Jerry grita com ele, explicando que no ano em que não fizeram um ritual, ele perdeu um parente querido. Então essa cidade precisa ser corajosa e fazer o que precisa ser feito. O Dam chora, mas não pode lutar contra um policial. Momentos depois, eles chegam à casa do Rich, onde Donna estava claramente transtornada porque tomou muitos medicamentos. O Rich começa a fazer perguntas sobre os vencedores anteriores, e todos eles têm um futuro semelhante. Eles foram embora e não entraram em contato com as suas famílias, ou morreram em acidentes. Ficando tudo muito suspeito, o Rich adivinha que a Donna escreveu os cartões postais e a carta, não o Jim. Ele implora sua mãe pela verdade, mas a Donna diz que isso precisa acabar e se autodestrói. Ela tira sua própria vida. Suas palavras confirmam as suspeitas do Rich. Os vencedores não estão vivendo uma vida maravilhosa em qualquer lugar chique. Eles são sacrificados para que o Salto Jack possa voltar nos seus corpos no ano seguinte. A Kelly quer deixar a cidade, mas o Rich se recusa, dizendo que ele deve pôr fim a isso. No centro da cidade, os moradores entram em pânico com o grande incêndio na casa antiga do Jim. O Jerry, por outro lado, é abordado pelo Riley, que lhe diz que viu o Salto Jack nas proximidades. Então o Jerry o puxa para o carro e lhe dá a sua arma como esperança de torná-lo vencedor desse ano. O Rich e Kelly vão à igreja para expirar pelo Salto Jack e ficam surpresos ao encontrar o Dan lá dentro. Uma discussão se inicia quando Rich chama seu pai de monstro, mas o Dan jura que nenhum pai sabe de nada até que seu filho vença. Depois, eles são jurados ao segredo pelo Jerry e pela guilda dos ceifadores, que os matariam se tentassem sair ou contar a alguém. O Dan quer que Rich saia e o deixe lutar, mas ele tem um colapso quando escuta que a sua esposa está morta. Nesse momento, o sino da igreja começa a tocar e o Salto Jack aparece do lado de fora. O Rich se apressa para recebê-lo e o chama de Jim, mostrando que não tem más intenções. Infelizmente, o Riley chega e atira no monstro. Então a Kelly corre para bater nele, enquanto ele, Rich, abraça o Jack nos seus braços. O Jerry também se envolve e faz Riley tentar de novo, mas depois de um segundo tiro, o Rich mantém o Riley à distância, ameaçando com a sua própria arma. Pro choque do Rich, o Salto Jack agarra sua mão e a vira com um pedido para acabar com seu sofrimento. Querendo que isso termine, o Rich se desculpa com seu irmão e puxa o gatilho. Os garotos se apressam para pegar os doces, e o Jerry o parabeniza pelo seu sucesso, mas o Rich se sente apenas entorpecido com tudo isso. Mais tarde, durante a festa, o Rich continua de mau humor e ignora toda a alegria ao seu redor. No entanto, enquanto vê a Kelly chegar, ele dança com ela e a beija, sem se importar com todos os intolerantes que o julgam por serem um casal interracial. A Kelly secretamente lhe dá a arma e eles concordam em fugir juntos mais tarde. Após a festa, o Rich parte no seu carro novinho em folha e ignora a ex do Jim quando ela pede para ir com ele. Enquanto o Rich parte, o Dan se aproxima do Jerry para tentar matá-lo, em busca de vingança, mas o Jerry o derruba. Momentos depois, o Rich pega a Kelly e eles começam a sair da cidade. Logo depois, o Jerry aparece de carro da polícia e começa a persegui-los. O Rich tenta acelerar, no entanto quase colide com outro veículo na estrada e é forçado a parar o carro.
O Rich faz a Kelly se esconder e sair do carro, porque assim o Jerry não conseguiria ir atrás dos dois. Quando eles chegaram ao suporte vazio, o Rich de repente se vira e atira 2 vezes no Jerry para matá-lo. Infelizmente isso não acabou. O fazendeiro aparece e acerta a cabeça do Rich, fazendo cair na cova que ele já havia cavado. O Rich tira sua faca e pede clemência, mas o fazendeiro quebra sua mão e depois começa a enterrá-lo vivo. Depois de terminar, o fazendeiro vai embora, revelando que ele estava no veículo que bloqueou o carro do Rich. Quando a Kelly tem certeza de que ela estava sozinha, finalmente ela sai do esconderijo e é encontrada pelo Dan, que lhe diz para aproveitar a chance de sair da cidade. Chorando desesperadamente, a Kelly escapa sem mais interrupções. Dessa maneira, 1 ano depois, o fazendeiro desenterra o corpo do Rich e prepara a abóbora que lentamente se torna a nova cabeça do Salto Jack. Na noite do Halloween, o Dan aparece e libera o monstro, ainda chamando de Rich. Quando o fazendeiro aparece, o Dan o mata e depois diz ao seu filho monstruoso para queimar a cidade inteira.